Então, vamos falar sobre raízes exatas e não exatas. A raiz quadrada de um número é determinada por um número real positivo elevado ao quadrado. Então, vamos começar com a raiz quadrada exata. Elas podem ser chamadas também de quadrados perfeitos, tá bom? Seu resultado faz parte do conjunto dos números racionais, ou seja, podem ser números inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas. Raiz quadrada 16, 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25, 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 75,69, 8,7. Porque 8,7 vezes 8,7 igual a 75,69, ok? Olha só, por que eu sei que é raiz quadrada? Porque o índice 2 aqui, ó, ele fica escondidinho, tá? Então, quando eu não tenho o índice aqui, o meu índice é 2, tá? Ah, eu não sei calcular assim a raiz. Ah, então a gente pode calcular com a fatoração em números primos. Ixi, o que são números primos? Vamos relembrar o que são números primos. São aqueles números que têm apenas dois divisores. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. Os números primos são infinitos, tá? Então, mas geralmente o que a gente mais utiliza tá aqui, ok? Então, vamos lá. Pego o número, quero saber a raiz quadrada de 2.704. Então, eu vou pegar o número 2.704. Desculpa que desfocou aqui. Então, eu vou pegar o número 2.704 e vou fazer a fatoração em números primos, certo? Se é um número par, eu vou começar com 2. Então, eu vou dividir 2.704 para 2. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, 2.704 dividido para 2. Então, 2 para 2, 1. Resta nada. Desce o 7. 7 para 2, 3. 3 vezes 2, 6. Resta 1. Desce o 0. 10 para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Resta nada. Desce o 4. 4 para 2, 2. Resta nada. Então, eu tenho 1.352. Número par de novo. Vou por 2. Então, vou colocar aqui 1.352 para 2. 1 não dá para 2. 13 para 2. 6 vezes 2, 12. Resta 1. Desce o 5. 15 para 2, 7. 7 vezes 2, 14. Resta 1. Desce o 2. 12 para 2, 6. 6 vezes 2, 12. Resta 0. Então, 676. Número par aqui no final. Então, eu continuo por 2. Então, vou para 676 dividido para 2. 6 para 2, 3. 3 vezes 2, 6. Resta 0. Desce o 7. 7 para 2, 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, sobra 1. Desce o 6. 16 para 2, 8. 8 vezes 2, 16. Resta 0. Então, eu tenho 338. Número par, continuo por 2. Então, vou fazer aqui 338 para 2. 3 para 2, 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, resta 1.
desce o 3. 13 para 2, 6. 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, resta 1. Desce o 8. 18 para 2, 9. 9 vezes 2, 18, resta 0. 169. Opa! Agora eu não tenho um número par ali no final, então vamos ter que trocar. Então, eu começo a olhar qual é o meu próximo número primo, que esse número é divisível. Olha bem, eu olho se ele é divisível por 3. Posso utilizar a regrinha de divisibilidade para 3. Como que é essa regrinha? Eu somo esses números, se dá um número também divisível por 3, 169 também é. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 16 não é um número divisível por 3, então 169 também não é, tá? Então, eu vou ir olhando qual é o meu número primo. Eu já sei que o número primo que eu vou utilizar aqui é o 13. 169 para 13, tá? E por coincidência, 169 é a raiz quadrada de 13, tá? Então, 169 dividido para 13, 13. Aqui para 13 novamente e resta 1. Tá, agora como que eu faço? Olha só, eu vou agrupar esses números de 2 em 2, porque nós estamos falando de raiz quadrada, tá? Então, aqui, ó, 2, 2 e 2, ok? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado, certo? Depois que eu fiz isso, cancelo, ó. O que que me resta? 2 vezes 2 vezes 13, certo? 2 vezes 2, 4. 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Tenho 52, certo? Então, eu descobri que a raiz quadrada de 2.704 é 52. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas na falta da calculadora, fica mais fácil da gente achar, certo? Tenho aqui o número 144. Dá para fazer? Dá. Vamos lá, 144. Vou começar a fazer a fatoração de 144, certo? Tem um número par aqui no final, então eu vou começar por 2. 144 dividido para 2. Vamos fazer aqui, 144 dividido para 2. 1 não dá, 14. 14 para 2, 7. 7 vezes 2, 14. Resta nada, desce o 4. 4 para 2, 2. Resta nada. Então, 72. Para 2. Número par, 72 para 2. 7 para 2, 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, resta 1. Desce o 2. 12 para 2, 6. 6 vezes 2, 12, resta 0. Então, 36. Número par, continuo por 2. 36 para 2. 3 para 2, 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, resta 1, desce o 6. 16 para 2, 8. 8 vezes 2, 16, resta 0. 18, número par, continuo por 2. 18 para 2, 9. Ah, é um outro número aqui agora. Qual é o próximo primo? 3. Vou olhar se ele é divisível por 3. 9 para 3 é divisível, ó. 3. 3 para 3, 1. Vou fazer a mesma coisinha, ó. Vou agrupar em 2 em 2, ó. 2, 2 e 2, porque nós estamos tratando de raiz quadrada, certo? Se fosse raiz cúbica, a gente iria agrupar de 3 em 3, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado.
Cancela aqui o índice com os expoentes. Me restou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144, 12. Tranquilo, né? Agora, a raiz quadrada não exata, ela já é um pouquinho mais complicada, tá? Seu resultado faz parte do conjunto dos números irracionais, ou seja, podem ser números decimais infinitos e não periódicos. Olha bem, raiz quadrada de 3, 1,732 e assim infinitamente. Esse número não tem fim, é um número irracional. Raiz quadrada de 5, 2,236. Raiz quadrada de 6, 2,449. Então, na falta da calculadora, a gente tem que trabalhar com a raiz quadrada por aproximação, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, raiz quadrada de 21. Não é exata, mas aí eu começo a raciocinar. Ó, por exemplo, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, eu posso dizer que 21 está entre a raiz quadrada de 4, desculpa, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, que é o mesmo que 16 e 25. Então, ele está entre esses números. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 21 vai estar entre 4 e 5. Então, eu tenho que começar a trabalhar com casas decimais, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 4,1 vezes 4,1, que dá 16,81. 4,2 vezes 4,2, que dá 17,64. 4,3 vezes 4,3, que dá 18,49. 4,4 vezes 4,4, que dá 19,36. 4,5 vezes 4,5, que é 20,25. Tá chegando. 4,6 vezes 4,6 igual a 21,16. O que aconteceu? Passou. Então, eu digo que raiz quadrada de 21 é aproximadamente, não esqueçam, esse símbolo significa aproximadamente igual, então, vai ficar aproximadamente igual a 4,5, tá bom?